presidente, eu gostaria de dizer que o seu pronunciamento hoje foi o mais importante de todos, no meu julgamento. Generosidade sua, senador. Pelas convicções de Vossa Excelência. Vossa Excelência suplantou a si próprio ao manifestar a sua convicção da importância que o campo tem para a economia do nosso país. Todos aqueles que usaram da palavra, no meu entendimento, deram significado à importância da Embrapa. O senhor suplantou a todos nós, porque com a vibração da sua palavra, o senhor conseguiu significar o que é importante a instituição da Embrapa para o desenvolvimento econômico e social do país. Eu quero cumprimentá-lo sinceramente pelo seu pronunciamento e dizer que a sua voz foi a voz de todos os senadores, que têm pela Embrapa um profundo reconhecimento ao trabalho, ao aprimoramento científico e tecnológico da nossa agricultura e da nossa pecuária. Meu profundo respeito a Vossa Excelência. Mas, senhores senadores e senhoras senadoras, ainda é tempo. Quero comemorar o Dia do Índio, ocorrido no dia 19 último, lembrando o legado do Marechal Cândido Rondon. A história desse homem notável, desbravador, intrépido, indicado para receber o Prêmio Nobel da Paz, cujos avós foram das etnias Bororo, Terena e Guará, constitui, acima de tudo, um exemplo de tolerância, compreensão e sabedoria. Esses princípios são fundamentais nos dias que correm. Eles demarcam os mais importantes conceitos do processo civilizatório. Rondon, de certa maneira, pode ser comparado com Gandhi. Em 1900, melhor dizendo, um homem que prezava, acima de tudo, as relações pacíficas entre todos os homens. Infelizmente, nesses dias de comemoração, poucos citam Rondon, mas a sua vida e obra permanecem. Rondon deveria ser referência a todos aqueles que desejam ardentemente ver índios e não índios, irmanados, convergindo esforços para superar as atuais adversidades, porque só a paz constrói coisas grandiosas e duradouras. A violência só faz aumentar os rancores, as diferenças e os preconceitos. Considero importante lembrar um fato histórico que, com certeza, é emblemático como exemplo da compreensão das diferenças e tolerância com o outro. Em 1910, depois de realizar expedições pelos sertões brasileiros, implantando redes telegráficas nas regiões do Centro-Oeste e do Norte, chegando ao Paraguai e Bolívia, explorando a região amazônica, ele passou a dirigir o serviço de proteção aos índios, convencido de que o momento era, aspas, integrar para não entregar. A Constituição de 1988, em seu artigo 231, veio alterar esse conceito geral inscrito no propósito legítimo de ocupação territorial para garantir as fronteiras brasileiras e nos protegendo do perigo da internacionalização de grandes regiões inabitadas, como a que honra aqui nesta casa o senador Mozarino Cavalcante, de Roraima, inóspitas e abandonadas à própria sorte. Assim, a Carta Magna, atendendo a novas demandas modernizadoras, estabeleceu na espinha dorsal da nossa legislação as noções de preservação ambiental, social, costumes, línguas, crenças e tradições, garantindo às etnias e espaços de inclusão no grande caldeirão cultural que é o nosso país. Mas quero chamar a atenção para um dado histórico que precisamos restaurar para as novas gerações.
o fio condutor que liga a nossa tradição pacifista, forjada no processo miscigenatório que nos estudos do famoso Gilberto Freire gerou um povo de fala doce e gestos suaves. Numa das viagens de Rondon, nos idos de setembro de 1913, ele foi atingido por uma flecha envenenada dos índios nabiquaras. Por sorte, Rondon foi salvo pela bandoleira de couro de sua espingarda. Seus homens pensaram em reagir e ameaçaram atirar nos índios. Mas Rondon ordenou que não reagissem e que batessem em retirada, demonstrando o seu princípio de penetrar no sertão somente com a paz. Rondon era homem de princípios, tinha sangue indígena nas veias e uma visão positiva da humanidade. Por isso, senhores senadores, devemos ter em mente que só vamos solucionar os atuais conflitos demarcatórios tendo como referência a superação das diferenças, da abertura de mentes para o entendimento pacífico, toldada pelo espírito de que todos somos brasileiros e que a compreensão do valor da nacionalidade deve estar acima de todas as querelas e de todas as ideologias. Senhoras e senhores senadores, considero o dia 19 de abril mais do que uma data simbólica, que serve para as escolas relembrarem às nossas crianças a importância da cultura indígena para a formação do povo brasileiro. Afinal, pelas veias da maior parte da nossa população corre o sangue índio, branco e negro. O Dia do Índio foi criado por meio de um fato histórico que aconteceu no México. Concedo a palavra ao senador Mozarilda Cavalcante, com muita honra. Acendendo aqui. Senador Rubem Figueiredo, eu quero cumprimentar Vossa Excelência, já que no dia 19, na verdade, coincidentemente, comemora-se o Dia do Índio e o Dia do Exército. O Dia do Exército, numa homenagem, inclusive, numa ligação direta com o Marechal Rondon, que foi um homem que prestou um serviço muito grande à pátria nessa questão indigenista. E Vossa Excelência fez uma menção aí clara à situação do nosso estado de Roraima. Agora mesmo a Rede Bandeirantes, jornais como a Folha de São Paulo, fizeram, num momento que uma comissão da Câmara foi lá avaliar a situação atual da reserva indígena Raposa Serra do Sol, viu a situação de miséria que os índios estão, tanto dentro da reserva quanto fora da reserva. Aliás, a grande maioria está saindo da reserva para ficar na periferia da cidade. Então, entendo que, embora o Supremo tenha colocado 19 condicionantes no julgamento da questão da Raposa Serra do Sol, houveram embargos que até agora não foram decididos. E entendo também que, no meu pouco saber jurídico, que essa fase de demarcação de terras indígenas já foi prescrita pela Constituição. Que a Constituição disse claramente lá que a União teria 5 anos para demarcar as reservas indígenas. Mas mesmo admitindo a elasticidade num outro ponto da Constituição que diz que é imprescritível o direito, nós já temos hoje mais de 15% do território nacional destinado a reservas indígenas. E o que é pior, na linha de fronteira. E pior ainda, falou aqui como médico, é que a única política que a FUNAI tem é de demarcar terras. Não presta assistência médica, nem de outra ordem qualquer, seja na produção, no transporte, na educação, aos índios, que todos eles, na sua grande maioria, são aculturados. Então, entendo que, de fato, é preciso haver um critério. Veja a movimentação que está se fazendo por causa de uma emenda constitucional que passa para o Congresso a decisão de demarcar as terras indígenas. A decisão final, depois que a FUNAI fizer o estudo.
Eu tenho uma outra PEC anterior que dizia apenas que ouviria apenas o Senado. Quando o processo fosse para o presidente, passaria pelo Senado, porque o Senado é a casa dos estados. Então, se a demarcação de terra indígena, na prática, corresponde a expropriar terra dos estados daqueles que estão, digamos, nessas terras, precisaria que o Senado se pronunciasse. E nem isso, nem essa do Senado, e muito menos essa do Congresso, que é aqui na Câmara, avança. Eu espero que a gente possa chegar a um bom tempo, como diz Vossa Excelência, que a gente possa viver em paz. Os índios de verdade que estão lá nas aldeias, eles não querem esse clima de confronto nem de guerra. Agora, algumas organizações misteriosamente criadas que trazem até dezenas de índios para cá para fazer manifestações, essas instituições realmente são uma interrogação nesse tabuleiro triste que é esse confronto ainda, passados mais de 500 anos, ainda existente entre índios e não índios. Eu agradeço o senador Mozarildo Cavalcante pelos esclarecimentos que ele oferece e quero dizer a Vossa Excelência que no curto espaço da minha presença aqui no Senado da República, eu tenho procurado mostrar a ausência da FUNAI no tratamento ao índio. Ela não representa aquele espírito de Rondon, que foi não só de amparo aos seus irmãos indígenas, mas, sobretudo, trazê-los à confraternização com o não índio, sobretudo com o branco. Eu tenho a mesma impressão de Vossa Excelência. Conheci através da televisão e através do suplente que o substituiu, o senador Abreu Santoro, que me mostrou a realidade lá de Roraima. E agora, pela televisão, também tive a oportunidade de ver que aquilo que os senhores pregavam em nome de Roraima estava absolutamente certo. Que a FUNAI abandonaria os homens da Raposa Terra do Sol. Isso aconteceu. E tem acontecido não somente no seu estado, no meu estado também. Por isso que eu tenho advogado aqui e recebi, inclusive, a partes encorajadores de muitos dos senhores senadores para que se estudasse a possibilidade, o governo federal estudasse a possibilidade de transferir a FUNAI para o âmbito da presidência da República. Talvez como uma secretaria, e deveria ser como uma secretaria, porque haveria mais transparência e que nós pudéssemos chegar lá e expor as nossas razões de defesa não só do produtor rural, mas, sobretudo, de amparo aos nossos irmãos índios. A contribuição de Vossa Excelência enriquece o meu pronunciamento. Mas gostaria de voltar a dizer que Rondon era um homem de princípios, tinha sangue indígena às vezes e uma visão positiva da humanidade. Por isso, devemos ter em mente que só vamos solucionar os atuais conflitos demarcatórios tendo como referência a superação das diferenças. É o que Vossa Excelência salientou, senador Mozarildo. Da abertura das mentes para um entendimento pacífico, toldada pelo espírito que todos somos brasileiros e que a compreensão do valor da nacionalidade deve estar acima de todas as querelas e de todas as ideologias. O Dia do Índio foi criado por meio de um fato histórico que aconteceu no México. No dia 19 de abril de 1940, foi realizado o primeiro Congresso Indigenista Interamericano, com a presença de países e de índios da América. 3 anos depois, o então presidente do Brasil, em 1943, Getúlio Vargas, assinou o decreto a exemplo dos demais países para que se comemorasse a data. A cultura indígena está extremamente presente no nosso cotidiano, tanto que muitas vezes não nos damos conta disso. Palavras como Tietê, Anhanguera, Tijuca, Andaraí, Ipanema, entre tantas outras, são alguns exemplos. Se eu for citar, senhores senadores,
Se eu for citar os nomes das cidades do meu estado, então acho que a grande maioria é de origem indígena, como Bataiporã, Bataguaçu, Aquidauana, Carapó, Bodoquena, Tacuru, Niuaque, Corumbá, Jateí, Naviraí, Iguatemi, Itaquiraí, Amambai, Ponta Porã, entre outros tantos. Também posso passar essa sessão discorrendo sobre a grande influência indígena na nossa música, no nosso artesanato, na nossa culinária, na nossa literatura. Desta interação notória dos hábitos miscigenados, herdamos alimentos básicos da culinária, como a mandioca e o milho, instrumentos musicais, como a flauta e o chocalho. Em alguns usos, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, do tereré, uma bebida refrigerante que se toma na guampa da erva mate com água fria, ao contrário do chimarrão do Rio Grande do Sul, que é o mate quente. Ou ainda do uso comum de expressões tipicamente indígenas. Me permito aqui que eu arranhe um pouco o Guarani, Diarrá, Jacaru, Comandá, que significa vamos almoçar com mandioca e milho. Senhores senadores, a importância dos povos indígenas para a configuração da nossa atualidade é inegável. Da mesma forma que também é inegável a dívida histórica que a população, entre aspas, civilizada, digamos assim, tem com esta população. O que não podemos é, por causa de erros cometidos no passado, continuar errando no presente e no futuro. Defendo especialmente hoje, pela carga simbólica da data, que os índios tenham o seu direito à terra garantido, que possam preservar sua cultura e seus costumes com o respeito e atenção que merecem. Agora, o que não podemos é tapar os olhos para os desmandos de autarquias vinculadas ao governo, como a FUNAI, especialmente quando falamos de áreas conflagradas pela disputa de terras entre índios e não índios. Desde que nesta casa cheguei, tenho vindo a esta tribuna e participado de reuniões no Executivo e no Judiciário a respeito desta questão. Há décadas tenho acompanhado os conflitos no meu estado, Mato Grosso do Sul, mas a impressão que tenho é a de que o problema está cada dia se agravando de ambos os lados e não vemos as respostas com a agilidade que o tema merece. No dia 12 de abril último, Arnaldo Alves Ferreira, de 68 anos, um pequeno produtor rural, perdeu a vida em disputa com um grupo de indígenas que adentrou em sua propriedade em Douradina, Mato Grosso do Sul. Digo, senhor presidente, sem medo de estar exagerando, mas essa morte ocorreu por causa do descaso do poder público. O Cone Sul de meu estado vive um momento extremamente tenso. No dia seguinte, os índios denunciavam o atropelamento supostamente proposital de um ancião da comunidade Guarani Kaiowá. Estes são alguns dos inúmeros incidentes que certamente têm ocorrido pelo Brasil lá fora. Infelizmente, não vemos o Ministério da Justiça atuando na resolução da questão indígena, em especial nas condutas da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, que descumpre a legislação, ignorando inclusive diretrizes do Supremo Tribunal Federal nos procedimentos demarcatórios do Estado, como bem salientou há poucos instantes o senador Morasil Cavalcante. Falo de Mato Grosso do Sul, mas tenho a certeza de que meus nobres pares de Mato Grosso, de Roraima, Rondônia, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia, Maranhão e Pará, dentre outros, também poderia estar aqui relatando reclamação semelhante. Em Mato Grosso do Sul, temos hoje 54 propriedades invadidas. E o pior é que a FUNAI não só descumpre a legislação, como cria expectativas nas comunidades indígenas, estimulando invasões e violência. No triste episódio de Douradina que citei,
Após o leite derramado e depois de que Inês é morta, a FUNAI solicitou apoio das instituições. A pergunta que fica, senhor presidente, é quantas notas ainda serão publicadas lamentando mortes nos conflitos entre índios e produtores? Quantas vidas ainda serão perdidas nesta guerra que poderia estar sendo evitada se houvesse interesse político de resolver a questão rapidamente? Pergunto. Acredito que, nesse momento, seja imprescindível a imediata suspensão dos processos de demarcação em andamento, até que haja uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre os embargos declaratórios propostos em relação a 19 condicionantes estabelecidas pelo Tribunal para a demarcação das terras indígenas, no julgamento da Reserva Raposa Serra do Sol, em Roraima. Na semana passada, participei da reunião entre parlamentares de vários estados, senadores de vários estados e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. Senti que Sua Excelência é bastante sensível ao tema, mas independe dele, nesse momento, dar prosseguimento ao processo no Supremo. Antes, é necessário que a senhora Presidente da República indique o substituto do ex-ministro Aires Brito. Por questão regimental, o processo será relatado pelo novo ministro do Supremo Tribunal. Precisamos da reedição da Portaria 303 para normatizar os processos demarcatórios, procedimentos demarcatórios. Todos sabem que o desenvolvimento do Centro-Oeste está ligado à expansão da agropecuária. Os produtores que estão lá há décadas receberam a titulação da terra do poder público e agora merecem uma indenização justa, a preço de mercado, sobre a terra e as benfeitorias. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil tem cobrado a ação efetiva das autoridades para permitir que o campo possa produzir em paz, não só em Mato Grosso do Sul, como em todo o Brasil. Como bem ressaltou o bispo diocesano de Dourados, Dom Redovino Rizardo, em artigo publicado no jornal do Estado de Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, aspas, o mundo caminha e a cultura vai sendo regida por novos paradigmas, mesmo respeitando a índole de cada povo. É impossível retomar aos bons tempos antigos, fecha aspas, ou seja, aos tempos do Marechal Cândido Rondon. Ele diz isso com a experiência de quem visita as aldeias da região de Dourados e vê jovens indígenas excluídos da sociedade, mas sujeitos ao que tem de pior da chamada civilização, bebidas, drogas, prostituição e violência. E situando os poucos que têm acesso a cursos superiores, a maioria dos jovens indígenas trabalha em usinas de álcool, na construção civil ou em empresas privadas. Distanciam-se do modo de viver de seus antepassados. Já não estão mais fixados ao campo e à cultura da subsistência mais imediatista. Neste artigo, Dom Redovino relembra de outro assassinato recente, a de um jovem de 15 anos, ocorrido em 6 de fevereiro em Carapó. O fato levou até a ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosário, a Mato Grosso do Sul. No entretanto, cadê a ação do Ministério da Justiça? Cadê a ação do Ministério da Justiça? Porque ainda não houve uma ação mais efetiva a respeito dos demandos ou omissão da FUNAI, ou ao incentivar a quebra da lei, ao desinteressar-se pela sorte do índio? Pergunto. Como bem disse o bispo Redovino Rizardo, aspas, as autoridades de Brasília continuam visitando a região para renovar promessas que nunca se cumprem e participar de simpósios que nada resolvem, fecha aspas. Senhor presidente, acredito que é consenso de que o produtor rural fixado no campo há décadas merece uma indenização justa, bem como as comunidades indígenas merecem que as suas aldeias sejam revitalizadas e transformadas em localidades com serviços e políticas públicas essenciais à vida em comunidade. Termino, senhor presidente. Nessas comemorações, pelo Dia do Índio, gostaria de estar celebrando a paz no campo. Mas, infelizmente, isso não é possível,
deixo aqui o meu clamor para que os detentores do poder de decisão, como a FUNAI, tenham a coragem de tomar ações efetivas. A solução não estará nos gabinetes com ar refrigerado ou nos simpósios intermináveis. É preciso dar um basta à violência no campo entre índios e não índios. Esta seria a melhor comemoração para o Dia Nacional do Índio, nosso irmão brasileiro. Era o que tinha a dizer o senhor presidente, e muito obrigado pela tolerância do tempo.